A paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos passar a lição. A lição hoje ela vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. Observamos que no tempo do profeta Elias, o povo estava passando por uma situação moral, espiritual e política. Isso era uma crise que tinha se instalado na nação de Israel. E a lição de hoje ela vai falar justamente desse desafio de Elias com os profetas de Baal, com os profetas que sentavam-se à mesa de Jezabel. O importante nessa lição, quero extrair dela algumas lições para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E o primeiro ponto dessa lição, ela fala do zelo que Elias tinha pelo nome do Senhor, o zelo que ele tinha pela obra de Deus. E Elias, ele chama o povo para que ele faz uma pergunta ao povo: até quando esse povo eles ficariam concheando em dois pensamentos? E a proposta de Elias, o desafio de Elias para o povo, era que o povo se posicionasse. Que se fosse Baal, que eles entendiam que era Deus, eles seguissem. Mas se fosse o Senhor, Deus de Israel, sendo ele Deus, que eles também o seguissem. Mas o que o povo não podia era ficar cocheando em dois pensamentos, sem saber a quem servir, a quem seguir. E o povo estava adorando todo tipo de deuses, aquele que favorecia era aqueles a quem ele servia. E Elias agora ele chama o povo a uma realidade. E é importante que nesse tópico aqui, o desafio de Elias era para que o povo tomasse uma posição. Dizia o profeta, foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando concheareis entre dois pensamentos? E ele diz: se o Senhor é Deus, segui-o. Baal, segui-o. O povo ele não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvidas sobre de que fato era o verdadeiro Deus. Ou seja, o povo tinham se deixado conduzir por uma idolatria terrível, que isso tinha tirado daquele povo todo o senso de justiça, do bom, e estavam nesta condição. E Elias está despertando no povo agora eles tomarem uma posição. E aí Elias ele lança o desafio. E aí o item 2 que fala aqui o problema de não saber a quem servir, de não saber quem adorar. O povo estava em cima do muro, literalmente falando, estavam sem saber quem eles deveriam seguir. Então, vamos observar que este triste dilema espiritual se fez presente todas as vezes que o povo de Deus ele se envolve com idolatria. Então, a idolatria, ela traz para o povo dúvidas. O povo fica concheando em dois pensamentos. O povo fica realmente sem saber a quem eles vão servir. Então, a idolatria, ela traz essa falta de identidade. O povo não sabia quem servir. O povo estava com dúvidas. E é justamente o que o comentador diz. Este triste dilema espiritual, ele se fez presente todas as vezes que o povo de Deus ele se envolve com idolatrias, pois o que adoram ídolos, eles não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas essas características dessas divindades, esses pretensos deuses, eles não passam de ilusão. Ou seja, o povo estava mergulhado no mar de idolatria e trazendo eles ilusões, propostas que não veriam se concretizar, orações que não veriam ser respondidas.
E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, o desafio do fogo. Elias agora chama o povo para que eles se posicionassem e diz: agora vocês vão ter que fazer uma escolha. Se vocês são profeta de Baal, agora vocês fazem um sacrifício ao Deus de vocês, vocês clamem ao Deus de vocês, e aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí nós vamos observar 2 novilhos, 2 altares, e o primeiro foi a Baal, e eles começaram a clamar o Deus deles, eles começaram a se mutilar, e nós conhecemos a história. E chegou ao meio-dia e nada tinha acontecido, e Elias começou a zombar daquele povo, porque o Deus dele não estava ouvindo e não estava respondendo. E uma coisa que me chama a atenção, que quando chega a vez de Elias, antes de orar ao Senhor, ele pega 12 pedras, ele traz uma restauração do altar do Senhor que estava quebrado, que estava em ruína. O lugar da adoração estava em ruína. E se o lugar da adoração, o local do sacrifício, não está em concordância com a vontade de Deus, a tua oração não tem valor nenhum. E observe que Elias ele pegou as pedras que representavam 12 tribos e reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Depois de ele ter erguido um altar, ele lançou sobre aquele altar o sacrifício. E depois Elias fez uma oração a Deus, que é o segundo ponto. Ele fala a oração de Elias. E ele fala os preparativos de Elias. Uma coisa que nós observamos, que para que Deus responda às nossas orações, para que Deus receba o nosso culto, que o Senhor venha receber o nosso louvor, nós temos que estar em concordância com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, fazer um concerto no altar, para que o sacrifício seja agradável, para que a tua oferta ela seja aceitável por Deus e seja agradável. Observe que Elias, que ele diz aqui que ele pegou as pedras e ergueu o altar. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Então, tem que haver esse reparo no altar. Pessoas com vida desmantelada não pode provar, não pode sentir a presença. Pedidos não vão ser respondidos e orações não vão ser aceitas. Elas não vão ser ouvidas diante de Deus. É necessário fazer uma limpeza, fazer uma varredura, ergue o altar, prepara o ambiente, conserta-se diante do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele mostra claramente como deve ser o procedimento, o ofertar de um cristão. Paulo diz que roga pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz que é o vosso culto racional. Depois que nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí Paulo diz que depois que nós oferecermos, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E uma vez que nós oferecemos as nossas vidas por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a primeira coisa que vai permear no nosso coração é que nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós não vamos nos conformar com as coisas que tendem de nos afastar da presença de Deus.
É por isso que a palavra de Deus ela recomenda que o altar esteja erguido, esteja em perfeitas condições de oferecer o sacrifício. E a segunda coisa, depois que esse altar está preparado, vem a oração. Uma oração confiante, a pessoa se enche de confiança porque ele sabe quem ele serve. Ele sabe que a sua oração ela vai ser respondida. Ele sabe que aquilo que ele está entregando a Deus vai ser aceito. Porque a vontade do ofertante está em concordância também com a sua oferta. E observa que a oração de Elias, ele orou ao Senhor. E após a oração, o fogo desceu do céu, consumiu todo o holocausto. E o povo começaram agora caindo de joelhos e começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é um reconhecimento. Isso é uma prova que Deus, ele sempre está disposto a ouvir a oração dos seus filhos e dar uma oportunidade para aqueles que se afastaram, que o altar está quebrado, de reconsertar, de recuperar, que você possa voltar para o Senhor. Observe que o terceiro item diz que Deus ele exerce a sua misericórdia. Ele fala que na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, ele fala que ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Ele mostra tudo isso para dizer: eu sou Deus de vocês. Vocês que deixaram os meus princípios, deixaram de praticar a minha palavra, deixaram de cultuar a Yahvé e começaram a servir a outros deuses. Mas eu estou disposto a abraçar vocês de novo e perdoá-los. Então Deus ele fez isso para que o povo reconhecesse a bondade e a misericórdia do Senhor. E o terceiro ponto fala Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Observe que tudo isso trouxe uma exaustão para o homem de Deus. Elias, ele se desgastou em busca de trazer ao povo respostas para tanta desobediência e apostasia e descaso que o povo estava fazendo de Deus. E o comentador diz que todo cristão fiel, ele que zela pela palavra de Deus, pelos princípios, há momento na sua vida que ele está exausto, cansado de viabilizar meios para que o povo de Deus se desperte, para que o povo acorde, para que o povo compreenda que os princípios de Deus, que a palavra de Deus ela está se cumprindo, que o mornismo espiritual não é para fazer parte da vida do cristão, que a busca por Deus de cada cristão tem que ser incessante. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A palavra de Deus ela sempre vai ordenar que o cristão ele precisa orar sem cessar. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo. Nós não podemos deixar de buscar.
O escritor aos Hebreus, ele diz que nós corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Jesus diz: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás, Jesus disse, esse não serve. Porque a minha alma não se compraz na vida daquele que retrocede. Não podemos. A proposta de Deus para nós é para que nós venhamos avançar. E quando o homem de Deus, ele busca, ele mostra, ele ensina, ele instrui, ele adverte, e não havendo resposta, obediência, submissão, há um momento que cansa. Há um momento que o cansaço, ele bate. A exaustidão, ela bate. E chegou um momento na vida de Elias que ele fugiu para não morrer. Mas mesmo assim, Elias, fugindo para não morrer, ele pediu ao Senhor. E diz assim, o pedido para morrer, a despeito das portentosas obras que fez Elias, foi terrivelmente perseguido. Observe que aqueles que se expõem mais na obra de Deus são mais alvejados.